Pessoal, vamos assistir a mais um programa, o Grande Debate da CNN, com os comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso, o famoso Cardozão aí, o advogado da Dilma. E o tema, como não poderia deixar de ser, né, o tema do momento foi as falas da Janja lá na China durante um jantar presidencial, né, entre o Lula e o presidente Xi Jinping, né, e estavam lá também a Janja participando do jantar e alguns ministros do Lula e ministros lá do Xi Jinping. E aí a Janja cobrou Xi Jinping para que controlasse o TikTok de forma que a direita não se destacasse tanto nessa plataforma. Ou seja, ela está insatisfeita porque está havendo um crescimento da direita através das redes sociais e como o TikTok é uma rede chinês, ela aproveitou para cobrar, né? E usou como pano de fundo aí casos onde crianças e adolescentes tiveram problemas aí em redes sociais, né? Usando isso como desculpa para tentar censurar as redes sociais, né? Então foi sobre esse tema aí que rolou o programa, né? O Lula também disse que pediu ao Xi Jinping para que viesse um enviado da China para ajudar o governo a promover um controle nas redes sociais, principalmente no TikTok. Na verdade, o que ele queria é censura, né? O que ele fala como controle é censura. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos assistir esse grande debate. O Caio Coppola, para variar, se saiu muito bem, né? O Cardozão fica sempre sem argumentos, né? Ele começa a sabonetear, né? Puxar para outros lados, tal, porque não tem como defender esse governo, né? É indefensável. Esse governo está indo muito mal e fica muito difícil tentar defender as ações do presidente Lula. Bom, pessoal, antes de começar aqui o programa, eu queria pedir para vocês aí para deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e, se possível, também deixar o seu comentário. Qualquer coisa que você fizer vai ajudar muito o meu canal a ser mais divulgado aí pelo YouTube, beleza? Todos bem-vindos ao nosso grande debate, comigo, Basília Rodrigues, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Muito boa noite aos dois. Hoje, lado a lado, aí nos estúdios em São Paulo. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, se defendeu das acusações de que teria quebrado o protocolo ao falar sobre os efeitos do TikTok, rede social chinesa, em um jantar com o presidente do país, Xi Jinping, durante a semana passada. Janja afirmou que, como mulher, não admite alguém se dirigir a ela para ficar calada. A fala foi proferida em Brasília, durante discurso na abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Vamos acompanhar. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Lula e Janja até já... Ficou brava a Janja aí, hein? Magoou forte. A crítica, a mídia em geral desceu a lenha na Janja por causa da fala dela. Até a Globo News, a UOL, todo mundo descendo a lenha, né? Os defensores do Lula, todos eles descendo a lenha na primeira-dama aí. Voltaram de viagem aqui ao Brasil, mas detalhes desse jantar que parece ter caído aí não muito bem para alguns dos seus participantes continuam a ser divulgados, né? Você vê que ela conta que falou depois do Lula, neste momento de jantar, de confraternização com autoridades como o próprio presidente da China, Xi Jinping. Cardoso, eu vou começar por você neste debate. Não é a primeira vez que a gente fala desse assunto. Ele só voltou porque a própria Janja está vocalizando, está tratando disso. Na sua avaliação, a primeira-dama erra ou acerta ao ignorar o protocolo? Olá, Basília. Olá, Caio. A primeira coisa para responder essa pergunta, nós temos que contextualizá-la. Ali não se tratava de uma cerimônia oficial. Não se tratava de um momento de negociação formal, em que apenas podem falar os representantes dos países. Pelo que a imprensa narrou e pelo que foi dito, tratava-se de um jantar entre autoridades, em que o presidente comparece com a sua esposa, todos eles comparecem, mas dentro de uma certa dimensão de informalidade.
Claro, evidentemente, se pode imaginar que talvez na China você tenha um certo tipo de protocolo, mas vamos ser sinceros, se é um jantar, as pessoas têm liberdade de se posicionar, de se falar. Então, quando o presidente da República, Lula, faz a pergunta ao Xi Jinping sobre a questão que foi colocada, a primeira-dama intervém complementando. Me parece isso uma situação absolutamente normal. Quem participou de eventos governamentais, eu tive o plano de participar de alguns, isso é muito incomum. Nós tivemos eventos, por exemplo, com o presidente Obama, Michelle Obama, em que quando havia o momento do jantar, as pessoas brincavam, falavam livremente. A Michelle Obama falava na mesa, claramente falava. Então eu não vejo nenhum problema, objetivamente, de num jantar a senhora Janja da Silva vir a falar, fazer uma observação, complementando uma pergunta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que me espanta, aí sim eu fico espantado, é alguém ter tido, como disse o Lula, a pachorra de ligar para um repórter, e só pode ser alguém do petit comitê presidencial, para falar mal de algo que envolvia a primeira-dama. Isso não é correto, olha. Infelizmente, todos os governos têm esse problema. Pessoas que querem ficar bem com jornalistas, pessoas que querem fazer uma média, ou então querem atacar alguém que não gostam, pegam e utilizam, falam em off para um jornalista. O jornalista está cumprindo seu papel. O jornalista vai dar a matéria, seja qual for, inclusive se a fonte é confiável. E no caso, a fonte deve ser bastante confiável para que a repórter tivesse acreditado naquilo que lhe foi falado. Então, quando o presidente Lula fala que é inaceitável que alguém da comitiva presidencial tenha feito isso, eu pessoalmente concordo integralmente com o presidente Lula. Isso é frequente nos governos, é uma coisa absolutamente de falta de ética governamental. Um ministro, mesmo que fosse um assessor, não pode fazer isso. Ele é pessoa de confiança, está numa relação de confiança, e aí começa a retratar episódios. É muito comum, inclusive, jornalistas, quando nos ligam, falar, conta alguma coisa fora do oficial. E aí a pessoa, querendo agradar o jornalista, vai e conta, por favor. Mas isso não se faz, né? Isso não, realmente eu acho inaceitável. Então, em síntese, eu não acho que a primeira-ministra, imagina que a primeira-dama, a Janja da Silva, tenha se equivocado. Não acho que ela tenha se equivocado, porque se tratava de um jantar. E ela tem razão. Se eu tenho o plano de falar com uma pessoa, se eu estou numa certa situação e que me permite, olha, que diabo de protocolo é esse que não me permite que, por ser mulher, não possa falar? Está correta a Janja? Olha, algumas pessoas interpretaram dessa fala da primeira-dama que ela está reconhecendo a quebra de protocolo. Mas será que ela falou da questão específica ou ela falou de maneira ampla, né? Vislumbrando o que significam os protocolos na vida de uma mulher, não somente no jantar com o presidente da China. Caio, na sua avaliação, a primeira-dama, Janja, erra ou acerta na condição de primeira-dama ao ignorar o protocolo? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Vamos lá. Será que Janja errou ao interpelar o ditador chinês em uma reunião de Estado? Olha, tudo depende de quem está mentindo nessa história toda. Porque há duas versões que são muito conflitantes, muito divergentes sobre o que aconteceu entre portas fechadas lá na China. De um lado, os nossos colegas de imprensa, os jornalistas Andréa Sadi e Valdo Cruz, da Globo News, que reportaram o seguinte no portal G1. Aspas. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favorece a direita. Fecha aspas. Continua a reportagem. Segundo relatos, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Bom, e confirmando aqui a réplica do ditador chinês, o próprio ministro Alexandre de Moraes, do STF, já deu demonstrações de como é possível tirar toda uma rede social do ar sem maiores consequências, especialmente se for em defesa da democracia. Bom, essa é uma versão da história. A outra narrativa é a versão oficial, que saiu da boca do próprio casal presidencial e dos seus apaniguados. O Lula afirmou o seguinte: a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Ou seja, na versão dos jornalistas próximos ao PT, na imprensa, a Janja reclamou da extrema-direita. Na versão do Lula, que se auto-intitula aí a viva alma mais honesta desse país, a Janja se manifestou em defesa de uma causa muito nobre. E a versão do petista foi confirmada pela própria primeira-dama. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Fecha aspas. Pois então, eis a minha opinião sincera. Se Janja da Silva falou em defesa dos vulneráveis, em defesa dos incapazes e dos menores de idade, ela fez bem em quebrar o protocolo, enfrentar a ditadura chinesa e cobrar uma ação contra os males digitais que afligem a nossa juventude e que potencialmente são patrocinados pelo regime opressor chinês. E nesse espírito, eu exorto a senhora Janja para que ela não se cale diante de outras tiranias que oprimem aqueles que não têm voz. Estadão. Na Venezuela de Maduro, crianças passam fome e perdem aulas. R7. Fome mata número recorde de crianças na Venezuela, diz New York Times. Imagina, Janja, como os jovens venezuelanos estão vulneráveis, sujeitos a toda sorte de violência e abuso.
Por isso, por favor, não se cale diante dos poderosos só porque são homens. Denuncie a fome das crianças na Venezuela, o assassinato de crianças israelenses por terroristas islâmicos. Denuncie a corrupção de menores na indústria cinematográfica de Hollywood. E que bom que existe alguém como a senhora, disposta a emprestar sua voz em defesa de todos os inocentes. Não se cale, Janja, nunca. Aliás, esse enfrentamento é uma grande vitória para as mulheres na política. Para quem não se lembra, na campanha de 2022, os marqueteiros machistas do PT impediram que a primeira-dama desse entrevistas na televisão. A sua primeira entrevista foi para o Fantástico e foi só no dia 7 de novembro, depois da eleição. Mas esse passado sexista está arriscado de batom, essa poderosa arma contra a tirania. Agora, a primeira-dama fala mesmo. Até porque, segundo Lula, a mulher dele não serve só para ser uma dona de casa, como milhões de mães de família do país. Mas voltando aqui ao meu ponto de partida, toda essa minha defesa efusiva da primeira-dama depende de uma coisa, que ela tenha falado a verdade sobre o conteúdo da sua interpelação ao ditador chinês. E eu deixo aqui a pergunta ao telespectador. Quem está mentindo? A imprensa ou o governo? E, por favor, que ninguém cometa a injustiça de insinuar que eu sou, por exemplo, misógino por afirmar que uma mulher está fofocando e mentindo. Afinal de contas, as duas versões contraditórias partiram de duas damas. Bom, que as mulheres na nossa sociedade, apesar de ser... Matou a pau aí o Caio Coppola, hein, pessoal? Matou a pau mostrando a hipocrisia do PT que calou a Janja durante toda a campanha eleitoral e só deixou que ela desse alguma entrevista, falasse qualquer coisa depois das eleições, por medo de que ela pudesse prejudicar a imagem do presidente Lula. Mas agora que ele está eleito aí, tudo bem, pode falar o que quiser, né? Terem maioria da população. Aliás, tem o Xandão lá para proteger todo mundo, então não tem problema, pode falar besteira quanto quiser. São escanteadas e muitas vezes mal vistas, não chamadas para grandes debates. Isso aqui acho que é um ponto inegociável, né? Acho que todos os olhares progressistas conservadores compreendem que estamos em minoria em debates em situações de poder. A pergunta agora vem olhando para a Janja, não como uma mulher, mas primeira-dama, pela posição que ela possui, né? A influência que ela tem sobre o presidente da República e sobre o governo. Na sua avaliação, Cardoso, as novas declarações de Janja enfraquecem ou fortalecem o governo? É possível traçar essa linha de conexão entre a primeira-dama, o governo e a repercussão do caso TikTok? Foram boas declarações. Mas antes de mais nada, é importante dizer que eu estou diante de uma primeira versão que foi um telefone sem fio, que algum fofoqueiro falou por telefone com uma jornalista, e aí é o telefone sem fio, é a fofoca que as pessoas às vezes aumentam, às vezes não aumentam, ou quem falou aumentou. Não há por que duvidar-se da palavra do presidente da República e da senhora Janja da Silva. Isso eu não tenho dúvida. Em segundo lugar, Porra, não há como duvidar da palavra do presidente da República? Como não tem como duvidar se ele mesmo fala que mente aos conta, se vangloria de contar mentiras, né? Ah, peraí, Cardozão. Não deixa de ser ninguém é idiota não, Cardozão. muito importante ter claro que a senhora Janja falou do TikTok no Brasil. Porque se ela falasse em outra situação da China, ela estaria cometendo uma falta de educação horrorosa. Né? Ou seja, você não pode chegar num país e num jantar, começar a criticar este país, denunciar esse país. Não foi isso que ela fez. Ela falou do TikTok no Brasil em complementação às palavras de Luiz Inácio Lula da Silva. E me parece que isso é absolutamente normal. O conteúdo, eu não tenho razão para duvidar do que eles falaram, era exatamente este, que ela estava defendendo segmentos que são oprimidos e excluídos da sociedade. Então me parece algo absolutamente normal e correto que ela tenha feito. O discurso que ela faz hoje apenas fortalece a ideia. Evidentemente, há um protocolo machista, que não é um protocolo de estadistas, vamos separar, que às vezes o protocolo de estadista também é machista, mas um protocolo machista é que mulheres não têm que falar e dizer amém sempre. Aquelas mulheres que são do lar, aquelas mulheres que são respeitosas. E é nessa perspectiva de quebra deste protocolo machista que a senhora Janja da Silva falou: eu não vou me calar porque sou mulher. Diante de uma situação em que eu posso falar com quem quer que seja, eu vou falar. É claro que ela não está se referindo a protocolos de Estado, em cerimônias solenes. Não é isso, porque aí ninguém pode falar. Nem homens, nem mulheres, apenas aqueles que estão mandatados para fazê-lo. Haja pano pra passar pra Janja, hein, Cardozão? Que vergonha. Agora, este protocolo machista de subserviência feminina, ou seja, em que a mulher é sempre secundarizada, isto tem que ser quebrado sim. Chega, basta. Num jantar informal, as mulheres podem falar tanto quanto os homens. Nós não podemos colocar as mulheres como se fossem sempre pessoas de segunda categoria. Um ministro pode falar? Pode falar. Uma ministra pode falar? Pode. A mulher do presidente não foi convidada, não faz parte da mesa? Pode falar. Todos podem falar no jantar. Então, portanto, eu acho que isto ganhou uma dimensão absolutamente fora do contexto em que as coisas se tratam. Janja não pediu a palavra.
Janja falou. Até porque em jantar ninguém pede a palavra. Posso falar, senhor presidente? Não. Em jantar você fala, foi o que ela fez. Numa cerimônia oficial entre chefes de Estado, seguramente, nem ela, nem nenhum homem poderia intervir. Claro, porque aí eu tenho um protocolo rígido. Num jantar, isto é perfeitamente possível. O protocolo a que se refere Janja, portanto, é o protocolo dos costumes machistas que existem na nossa terra e que desqualificam profundamente a mulher. Este episódio mostrou que nem todo mundo dentro do governo, certo ou errado, está satisfeito, feliz com os comportamentos da primeira-dama Janja da Silva, a ponto de alguém que estava lá, né, da comitiva do presidente, em um jantar junto ao presidente chinês, fazer com que outras pessoas soubessem a interpretação desta pessoa sobre o que aconteceu no jantar. Ao criticar Janja, invariavelmente, quem sofre é o governo. A pergunta é, Coppola, essas novas declarações da primeira-dama falando que quebra o protocolo sim, enfraquecem ou fortalecem o governo sob a sua ótica? A gente tem um primeiro ponto importante. Se houve alguma quebra de protocolo, como deu a entender a própria explanação do Dr. Zé Eduardo sobre os usos e costumes, né, nesses grandes jantares diplomáticos, aos quais ele teve aí o prazer de atender, se houve quebra de protocolo, o ambiente não era um jantar. Eu confesso que eu li até que algumas informações, bastante notícias sobre isso, eu não vi em nenhum momento que se tratava de um jantar, mas sim de uma reunião. E daí o embaraço. Outro ponto, o jornalista, ou pelo menos o bom jornalista, ele tem um dever de apuração. Né? Hoje em dia, existe uma prática preguiçosa na nossa profissão, e aqui eu falo fazendo uma autocrítica mesmo, né, como profissional da imprensa, que é não apurar. Então, muitas vezes, a versão da autoridade, ela é divulgada às pessoas como se ela fosse, além de um relato oficial, um relato necessariamente verdadeiro. Aí, obviamente, você pode ter, por exemplo, decisões judiciais que são absolutamente avessas à lei, né, que foram proferidas ao arrepio da Constituição. E não é porque uma autoridade as profere que isso as torna corretas para o bom aplicador do direito. Mesmo assim, a gente vê nessa ânsia da mídia tradicional de se fazer como rede social, de praticamente encaminhar a mensagem como se fosse aquele rótulo de tia do Zap, né? Recebi, já repassei para a audiência. Então, esse é um outro ponto que o Dr. Zé Eduardo trouxe. Aliás, eu sou infinitamente grato ao doutor, ele sabe disso, sempre fazendo aí acréscimos valorosos ao meu vocabulário, e dessa vez foi o protocolo machista, Zé. E eu acrescentaria no protocolo machista o silenciamento da mulher. Eu desafio você, telespectador, a entrar agora no seu mecanismo de busca e procurar alguma entrevista televisiva, eu acho que até entrevistas em mídia escrita, da senhora Janja da Silva antes da eleição do seu marido. Então, quando ela fala, como mulher, eu não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada, isso tem um componente biográfico muito forte, porque ela foi silenciada pelo protocolo machista da campanha do PT. Então, nesse sentido, faço minhas as críticas do Dr. Zé Eduardo a todos aqueles que tentam colocar a mulher em segundo plano, ou desconsiderar as suas opiniões, ou inclusive, né, de tratar com preconceito o que parte de uma mulher. Eu acho que tudo deve ser considerado, mas eu insisto na minha tese inicial. Ou a versão oficial está incorreta, ou o que foi reportado é fake news. Então eu acho que esse é o verdadeiro debate aqui. A quebra do protocolo depende de circunstâncias, como bem explanou o Dr. Zé Eduardo, nós desconhecemos. Agora, se de fato houve uma diferença aí de versões, ainda mais instigada por uma intriga palaciana, e aqui nesse ponto também concordo integralmente com o Zé, isso é muito feio, né, doutor? Muito feio. Porque isso é uma traição de confiança, isso é literalmente uma traição porque vem de aliados. Né? Da oposição, o fogo inimigo ele é esperado, né, Basílio? Agora, o fogo amigo, e nesse sentido o presidente está muito certo de se indignar nesse sentido. E um último detalhe, eu só achei preocupante que o governo brasileiro esteja recorrendo ao governo chinês para dicas de como controlar redes sociais. Todo mundo sabe que a liberdade de expressão não é respeitada na ditadura chinesa, eles perseguem opositores políticos, eles silenciam vozes divergentes, não toleram protestos. Então acho muito perigoso pedir conselhos para quem não atua dentro do que nós chamamos aí de campo democrático no tocante à informação. Pois é, pessoal, vocês viram aí o Caio Coppola detonando aí no grande debate, né? Mostrando a hipocrisia do pessoal da esquerda, mostrando ali, né, que a Janja foi calada pelo próprio PT durante toda a campanha eleitoral,
Ele até pediu para que a gente faça uma pesquisa aí na internet e veja se tem entrevista da Janja antes da eleição. Não tem, eu não me lembro de ver a Janja falando praticamente nada antes da eleição. Após a eleição, aí sim começaram a fazer todo tipo de entrevista. A Globo News foi lá no Palácio do Planalto, né? Foi lá na Tuzaneri, circulando, mostrando até os móveis que, segundo a Janja e o Lula, haviam sido roubados. É uma papagaiada danada, né? E aí a Janja começou a falar e começou a ser criticada porque ela fala coisas indevidas, digamos assim, né? Para não falar outra coisa, vamos dizer que ela fala coisas indevidas, né? Então, pessoal, é isso aí, é uma hipocrisia danada. A esquerda não tem jeito, cara. O Cardozão aí tentando passar pano pra Janja, né? Você imagina se isso aí acontecesse? Eu só faço uma pergunta. Você imagina se acontecesse com o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro? E a Michele Bolsonaro desse um fora desse. Eles iriam cair matando a pau em cima da Michele Bolsonaro, né? Iam fazer um maior barulho, né? Criticando aí a primeira-dama. Então, é muita hipocrisia, né? É dois pesos e duas medidas. E tem uma outra coisa que pode estar por trás disso. Eu vou falar para vocês prestarem atenção, né? Toda essa notícia, você viu a repercussão que deu essa notícia da Janja? Será, vamos analisar, será que isso não é cortina de fumaça para tirar a atenção do povão sobre o escândalo do INSS que está tomando proporções gigantescas a cada dia que passa? Cada dia vai surgindo mais esquemas de corrupção e a coisa está se tornando um negócio muito grande, né? Então, será que esse lance da Janja aí, será que isso não foi plantado para tirar a atenção da população sobre o escândalo do INSS? Vamos analisar, gente. Esse povo é muito esperto, esse povo, nossa, não dá para confiar em nada que venha do PT, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e também deixa o seu comentário aí, valeu? Então é isso aí, pessoal. Espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom e que Deus proteja o nosso país.